Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta segunda-feira, 12 de maio de 2014. O Hospital Ouro Branco realiza dos dias 7 aos dias 18 de maio, portanto está em andamento, a Semana da Saúde Mental e Antimanicomial, que conta a programação do Hospital Ouro Branco aqui no nosso município. Quem está conosco é a assistente social do Hospital Ouro Branco, Tatiana Wittelter. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo certo? Queria que tu contasse um pouco pra gente, a questão de saúde mental e essas doenças como transtornos, como tantas outras, parece ganhar cada vez mais espaço, né? Cada vez mais, se talvez há 20 anos atrás não se falava tanto, hoje há um debate muito forte acerca dessas questões, né? E o Hospital Ouro Branco também trabalha com isso. Sem dúvida, a gente tem no hospital 8 leitos em saúde mental, 8 leitos psiquiátricos, então a gente trata tanto dependentes químicos como outros transtornos, depressão, transtornos, né, normalmente em situação de crise, né, que toda essa semana a discussão é exatamente essa, né, da gente poder pensar no tratamento da saúde e não da doença, né? Porque a gente fala saúde mental, a gente tem que pensar não na doença e sim na saúde, né? Até algum tempo atrás, pessoas com problemas mentais ou aqueles que eram os não normais, né? Os ditos não normais, eram internados em hospitais psiquiátricos, né? Os manicômios, passavam lá durante anos, muitas vezes, né? E a gente não quer mais isso, a gente quer que as pessoas possam conviver no seu meio, no seu local, com a sua família. E a gente pode fazer isso, né? E o hospital, na verdade, ajuda nesse momento da crise, mas a gente fica com eles durante 15, 20 dias no máximo, assim. E depois eles são encaminhados para os centros de apoio psicossocial, ou casamental, como aqui em Teutônia existe a casamental, né? Um dos grandes símbolos desse, acho que aqui no Rio Grande do Sul, foi a questão do fechamento do São Pedro, em Porto Alegre, que era de maior reprodução por ser o maior, talvez, né? Que fechou suas portas, ainda tem alguma... tem algumas pessoas em tratamento, mas enfim... os manicômios, esses acabaram por fechar suas portas. Sem dúvida, né? Em 87 começa-se uma discussão em relação a isso, né? E até então as pessoas não tinham um tratamento adequado nesses locais, né? E aí começa-se toda uma discussão com os trabalhadores da saúde mental e para se conseguir fazer esse movimento. Em 2001, né, aí é aprovada uma lei que o Brasil faz esse trabalho todo de fechar os hospitais psiquiátricos e achar alternativas, né, à substituição dos hospitais psiquiátricos. E que eu acho que é uma coisa bem importante, assim, né? Até aqueles dias eu estava olhando um documentário e o cara ficou 27 anos internado num hospital psiquiátrico e ele se arrastava, né? E com toda essa luta antimanicomial, e aí começaram a se abrir os hospitais psiquiátricos e tirar as pessoas e achar novamente seus familiares e achar alternativas, como São Pedro tem o residencial, né, onde as pessoas não têm mais vínculo familiar, mas eles têm uma casa onde eles são acolhidos. E ele começou a caminhar, ele aprendeu a caminhar, né, então faltava estímulo. Ele estava 27 anos se arrastando, né, e ele conseguiu aprender a caminhar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, a gente poder pensar que não dá para excluir, né? A gente quer incluir. Exato. E quando a gente pensa em saúde mental, acho que não é só pensar na doença, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está questionando, assim, saúde mental, como vai a sua, né? Porque o que é saúde mental? Né? É qualidade de vida, é poder viver bem, é ter um momento bom na sua vida, saber lidar com alegria e tristeza. Exato, né? Porque mais do que nunca esses assuntos, né, na nossa modernidade, especialmente nos últimos anos, inclusão social e, acima de tudo, eu acho que essas doenças mentais ou transtornos, elas ganharam mais apelo na mídia, né? A gente vê novelas trabalhando em cima disso, documentários em cima disso. Passou a se discutir algo que talvez há 30 anos atrás era praticamente indiscutível. Tinha algum problema, te bota lá no manicômio, bota no hospital psiquiátrico e esquece a pessoa ali. Mas essa discussão é importante também, que o Hospital Ouro Branco também oferece nessa semana, né, Tatiana? Sem dúvida, e a gente tem lá no hospital essa semana uma exposição dos trabalhos que são feitos pelos pacientes, né, todos que passaram pelo hospital, então alguns trabalhos manuais, tem
várias pinturas, várias coisas que eles fizeram, assim, que eles produziram, porque eu acho que isso também é legal, a gente vê que eles podem, né? Eles podem fazer coisas legais, assim, né? Não é só, tá ali, não serve para nada. Não, eles têm muitas qualidades, né? Agora, nos últimos atendimentos, assim, a gente teve 2 artistas, os caras sabiam pintar muito bem, assim, sabe? E a gente poder estimular isso também, mostrar para eles que eles têm essa capacidade. A sociedade, Tatiana, tá preparada para receber essas pessoas? Não que eles mereçam um tratamento diferenciado, mas são, né, talvez seja aí uma frase ambígua, assim, mas ao mesmo tempo que eles têm essa diferença no seu comportamento, eles também merecem ser tratados de forma igual, né? A nossa comunidade, a nossa sociedade está preparada para receber essas pessoas? Eu acho que ainda tem muito preconceito, né? Eu acho que por isso também é toda essa semana de discussão, assim, para a gente poder começar a romper o preconceito. Bom, as pessoas não são todas iguais, trabalhar a diferença, né? Somos diferentes, né? Mas ao mesmo tempo temos também direitos, né? E podemos conviver juntos, né? Acho que não dá para excluir, a exclusão acho que só traz sofrimento para eles, né? E pra gente também, acho que o próprio familiar que tem uma situação como essa também é difícil, né? Então a gente poder ter espaços no município que acolhem, né? Esse é o objetivo. A Casa Mental aqui em Teutônia tem esse trabalho e é bem legal, né? O hospital faz isso, né? Então a gente poder achar formas, né, de poder acolhê-los sem ter que excluí-los, importá-los, mandá-los para outro lugar, né? Dizer, olha, aqui não tem lugar para ti. Não, tem lugar para todos. Né? Exatamente. E a gente aceitar essa diferença também. E pensar que a saúde mental envolve a todo mundo, não só aquele que sofre ou que está em crise, né? Na verdade, todo mundo, todos nós temos que pensar a nossa saúde mental, assim, o que a gente está fazendo para nós, né? Daqui a pouco a gente só trabalha, a gente não para olhar a vida da gente, a gente não tem um momento bom, né? Tá sempre reclamando, não gosta de nada, nada tá bom, poxa, né? A gente poder aproveitar também esses momentos bons, assim, da vida, né? Saber curtir a vida, gente, às né? vezes, parece que tá ligado no automático, né? Acordar, trabalhar, ir pra casa, almoçar, trabalhar, ir pra casa, dormir, e assim vai. Gera sofrimento também, né? Uma angústia, né? Uma angústia. Ansiedade, estresse, hoje a sociedade cobra também, né? Cobra de forma muito a gente fora. Poder pensar que todos nós temos que olhar para nossa saúde mental, né? Para não ter que chegar num momento de crise, né? Pra gente evitar também a crise. Então, acho que poder ter esses espaços na nossa convivência, né? Com a nossa família, sei lá, questão espiritual. Acho que a gente vai esquecendo tantas coisas e acaba se prendendo muito a essa questão do dinheiro, assim, né? E saber lidar mesmo. A alegria, a tristeza, nem sempre a gente vai estar alegre, às vezes vai ter um dia triste, mas saber lidar com esses movimentos da vida. E ter essa resiliência, eu acho que essa é a palavra, assim, ser resiliente, né? A gente é que nem um bambu, assim, ele verga, mas não quebra, né? E a gente poder aprender a ter essa resiliência, que nem sempre é tão fácil, né? Por isso que eu acho que acontece de que as coisas estão tomando essa proporção maior, as pessoas estão adoecendo mais, eu acho que muitas vezes por não pensar na sua saúde, né? Se fala na depressão como mal do século, né? Do século passado já se falava isso, e agora nesse novo século também. Ou seja, cada vez se discute mais, ainda bem que se discute. Bom, o que vai acontecer nesse período aí de 7 a 18 no Hospital Urbão? Quais são as atividades que vocês estão planejando, que já está acontecendo, afinal de contas, desde a semana passada? A partir da semana passada, a gente já colocou na farmácia do hospital todos os trabalhos expostos dos pacientes, assim, né? Do que a gente estava fazendo, para as pessoas também poderem ver, para a gente poder ser visto, né? A ideia também é fazer panfletagem, tanto na sala de espera, a gente vai ainda vendo assim, ou na própria farmácia, né, falando um pouco sobre essa questão da saúde mental. Os pacientes também estão confeccionando cartazes que a gente vai espalhar pelos corredores do hospital, né, falando sobre a saúde mental, né, vai se colocar também, provavelmente, tanto no relógio ponto, para os funcionários pensarem um pouco, assim, saúde mental, como vai a sua, né, e a gente pensar em não excluir, que é um assunto abrangente, né? Não é um assunto que tu, não, aquela pessoa tá propícia a isso, não. É um assunto abrangente, né? A gente no dia a dia, daqui a pouco a gente vai perceber que está nessa questão toda. Esses são 7 ou 8 leitos? 8 leitos.
elas acabam atendendo a demanda? Esses 8 leitos geralmente estão preenchidos, dá uma... Eles estão sempre preenchidos, né? A gente tem uma regulação de leitos que, então, são uma lista de espera para os pacientes. Então, assim, à medida que abre um leito, a gente já chama um paciente. Dificilmente a gente fica sem nenhum paciente. Não, até hoje não aconteceu isso, né? Sempre tem uma demanda, sempre tem uma lista de espera. Isso acontece aqui e nos outros hospitais também, né? Essa regulação de leitos tem que ser feita. A gente atende toda a região, não só a Teutônia, né? Então atende Paverama, Westfália, Posto das Antas, Imigrante, Fazenda Vila Nova também entra. Então a gente vai, as prefeituras ligam, né? Ou os serviços ligam para nós, colocam o paciente que precisa do leito e a gente vai vendo e acompanhando, então, com a lista de espera e chamando os pacientes. Mas normalmente ele está lotado, até muitas vezes se atende até mais do que 8 leitos, porque a demanda é maior. Sim. Daí são atendidos por profissionais, psiquiatras, assistente social, sim, a gente psicólogo. Tem 2 médicos, o Luiz Matielli, o Dr. Humberto, a Letícia Xavier, que é a psicóloga, eu como assistente social e a Ziele como enfermeira, né? E temos 2 técnicas de enfermagem, a Débora e a Sandra, que trabalham com a gente também. Qual é que é o mais comum? É a depressão, o distúrbio bipolar, transtorno bipolar, alguma coisa, ou é bem variável? É variado. Variado. Tem bastante dependência química. Sim. Mas também muitos casos, principalmente de depressão, assim. A gente está para inaugurar também quartos e um espaço novo para esse setor, assim. Acredito que vai ser até o final do mês, a gente vai estar inaugurando esse espaço que ficou bem bonito, assim, né? Que também o hospital está se adaptando e se organizando para isso, acho que isso é legal, né? Exatamente. Tem um espaço bonito, né, para acolhê-los também. Legal, 8h16, portanto, Hospital Urbano de 7 a 18 de maio realiza uma semana um pouco mais estendida da saúde mental e luta antimanicomial com a programação do hospital. É isso, Tatiana? Mais alguma informação? Eu acho que é importante que as pessoas esclareçam, que as pessoas discutam, que as pessoas buscam se informar, porque quando menos se percebe, um problema desse pode bater na nossa porta, né? É que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai acontecer com a gente, com a nossa família, mas está aí. São as doenças novas, não novas, mas que receberam uma nova concepção nos últimos anos. Obrigado, Tatiana. Tenha uma boa semana. Obrigada.